On the first part of the journey, um polinômio, podemos dizer que é qualquer expressão apresentada na forma anxn mais a n menos 1 x elevado vezes x elevado a n menos 1 mais a n menos índice a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2 mais etc até 1 a índice 1x mais a índice 0. E para isso passar a ser uma função polinomial, nós aplicamos a expressão o p de x, por exemplo. P de x igual essa expressão passa a ser então considerado uma função polinomial onde o an, a0, a1, etc. até o an são consideramos números complexos que são considerados ou denominados de coeficientes. E as parcelas, senhores, a n, x, n, mais a n menos 1, x, n menos 1 até o índice 0, são denominados os termos do polinômio, ou então os monômios desse referido polinômio P. E a x nós denominamos da variável do polinômio, onde todos esses valores em n são sempre números naturais. Senhores, em um polinômio, o termo de mais alto grau em que possui um coeficiente não nulo é chamado termo dominante. E o coeficiente desse termo é o coeficiente do termo dominante. O grau de um polinômio p de x não nulo é o expoente de seu termo dominante. Então, senhores, o grau, preciso eu guardar isso aqui, que aqui nós vamos denominá-lo, denotá-lo por g de r de p igual a n, volto a dizer se n sempre será um número natural. Detalhes que é bom você guardar. Um polinômio nulo, ou identicamente nulo, que representamos p de x 13/0, ele não tem grau, uma vez que não possui o termo dominante. Exemplos: p de x igual a 0x2 mais 0x mais 0. Todos os coeficientes são do nulo, senhores, trata-se de um polinômio identicamente nulo. Da mesma maneira, o q de x igual a 0x3 também é um polinômio nulo. Quando existir um ou mais coeficientes nulos, o polinômio será dito incompleto. Por exemplo, g de x igual a menos 7x3 mais 2x mais 1. Notamos que está ausente, senhores, o termo em x ao quadrado. Então, se necessário for, você usa seu coeficiente 0x2. Esse polinômio, então, senhores, é considerado então um exemplo de um polinômio considerado incompleto. Vamos a um pequeno exemplo em relação a graus. Determinar o grau e os coeficientes dos polinômios. O primeiro deles é um polinômio f, senhores. Variável de maior expoente em que seu coeficiente é diferente de zero é a variável x ao cubo. Então, esse é o grau do polinômio. Os coeficientes, no caso, o coeficiente do termo independente, denominamos de A0, é o nosso 1. Coeficiente da variável de primeiro grau, no caso, é 2. Coeficiente da variável de segundo grau, 3. Coeficiente da variável de terceiro grau, denominamos de A3, é o nosso menos 5, que é até o coeficiente dominante. Então, senhores, aqui está o grau e os referidos coeficientes. Vamos a polinômios incompletos. G de x igual a 1 mais 7x à quarta. Então, senhores, 4 já é o grau do polinômio. Aqui, senhores, temos presente o termo independente, então é o coeficiente A0. De A0, pulamos para x a 4, então os coeficientes da variável de primeiro, segundo e terceiro grau são nulos. E o coeficiente dominante é o A, quarto grau, então é o nosso A4, que é o 7. Senhores, vamos para h de x igual a 5x menos 3x ao cubo. Grau do polinômio, está bem visível, x ao cubo é a variável maior expoente e coeficiente dominante diferente de zero, no nosso caso. E aí, grau 3, senhores, coeficientes ausentes, termo independente, variável segundo grau. Primeiro grau é o nosso 5, coeficiente, e o A3 menos 3. Senhores, agora se temos, por exemplo, o polinômio dependente unicamente do termo independente, o seu grau é 0. E o coeficiente dominante é o próprio termo independente, que é menos 8. E aqui, senhores, o sx igual a 0x mais 0 mais 0x mais 0x ao quadrado, senhores.
nós temos um polinômio identicamente nulo, ou então um polinômio nulo, em que o seu grau não se define. Então, senhores, aí é uma pequena ideia. Bom, vamos aqui ao seguinte, é o valor numérico. Então, senhores, para você calcular o valor numérico de um polinômio em relação, digamos, a um determinado A, é só você aplicar a imagem do A, ou seja, o f de A. Em outras palavras, onde há x no polinômio, você usa o A. Então, ficamos a depender da expressão A0 mais A1 vezes o A, mais A2 vezes o A2 e assim por diante. Um exemplo, senhores, se temos o polinômio 5x² menos 3x² mais x² menos x mais 2, pedido para calcular o valor numérico 2. Então, senhores, vamos ao polinômio, onde há x, nós vamos passar a usar o 2. Em outras palavras, vamos aplicar o P de 2. E assim, senhores, ficamos com 5 vezes 2² menos 3 vezes 2³ mais 2², menos 2 mais 2. Senhores, calculando o valor dessa expressão, ficamos com o valor P de 2 igual a 60, que é justamente considerado o valor numérico desse polinômio. Quais são as possibilidades para o grau de P de x igual a k mais 5, que multiplica x a 4, menos 2x³ mais 6x menos 8? Senhores, para discutirmos o grau de um polinômio em relação a um determinado parâmetro, no nosso caso aqui k, o que devemos fazer? Para que esse polinômio seja quarto grau, senhores, já conhecemos, o coeficiente dominante, o predominante, deve ser diferente de zero. Então, senhores, para grau 4, k mais 5, que é o seu coeficiente, necessariamente deve ser diferente de zero, k deve ser diferente de menos 5. Senhores, para que o grau desse polinômio seja do terceiro grau, então, senhores, necessariamente esse termo k mais 5, que é o coeficiente de x a 4, deve ser zero. E aí, senhores, isolando o k, nesse caso, k igual a menos 5. Senhores, agora vamos estudar o grau do polinômio ax3 mais a mais 1x² mais x mais 5. Senhores, novamente vamos ter que estudar os coeficientes. Então, para que ele seja do terceiro grau, o que tem que acontecer? Esse coeficiente predominante deve ser diferente de zero. Então, senhores, A diferente de zero para que ele seja do terceiro. Para que ele seja do segundo grau, senhores, o que tem que acontecer? Esse termo aqui, digamos, tem que desaparecer, ou seja, em outras palavras, o seu coeficiente tem que ser zero, mas para ser do segundo grau, esse passa a ser o predominante, tem que ser diferente de zero, no nosso caso, A diferente de 1. Então, para ser do segundo, o A tem que ser zero. E, senhores, para que ele seja do primeiro grau, o que vai ter que acontecer? Primeiro grau, ó, x mais 5 seria, então, o polinômio por completo. Esse tem que ser zero, o A tem que ser zero, e o A mais 1 tem que ser zero, ou seja, o A igual a menos 1. Então, senhor, nesse caso, não temos condições, porque o A não pode assumir R$2 ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós consideramos que o polinômio não pode ser do primeiro grau, e sim apenas do segundo, caso A zero, e do terceiro grau, caso A diferente de zero. Senhores, obter um polinômio P de x do primeiro grau, sabendo que P de 2 é igual a 10 e P de 4 menos 10. Senhores, isso não é uma questão largamente explorada em nossos concursos. Em outras palavras, vamos escrever o polinômio generalizado, vou denominá-lo aqui de AX mais B. Polinômio de primeiro grau, conforme o citado. Então, senhores, vamos aplicar o valor numérico P de 2 valendo 10. Então, P de 2 nesse polinômio, ficamos com 2A mais 2 igual a 10. Da mesma maneira, vamos usar o P de 4 também no polinômio que chamamos AX mais B. Ficamos a depender de 4A mais B. Senhores, para então chegarmos ao polinômio, nosso P de x, temos que determinar os valores A e B. Para isso, vamos armar um sistemazinho na dependência dessas duas equações. E aproveitando a passagem, vou multiplicar a primeira equação, a 2A mais B igual a 10, por menos 1. Senhores, aqui nós temos o nosso sistema, se os senhores verificam, dá para a gente adicionar, né, ao aplicar o método da adição. Ficamos então com a eliminação do B, e aqui ficamos com 2A sendo menos 20, e o nosso A já chegamos a ele, menos 10. Para chegarmos ao B, vamos usar essa segunda equação, usando o A sendo menos 10, e aqui, senhores, ficamos com B igual a 30. Podemos então dizer que
que o polinômio pedido é menos 10 mais 30. Senhores, deixamos então essas 3 questões de nossas universidades para os senhores estudarem um pouquinho. Valeu, até a próxima.